Capítulo 3, a coerência do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico como sistema. Vamos começar aqui e ver se dá para terminar logo isso aqui, porque pelo amor de Deus, já chega de ficar nesse... Porque eu acabei de começar o capítulo 3, já tô reclamando. Coisa absurda. Bora lá. O ulterior problema que se nos apresenta é se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema. Entendemos por sistema uma totalidade ordenada. É necessário que os entes constitutivos não estejam em relação apenas com o todo, senão que também estejam em relação de coerência entre eles. Perguntamos se as normas que o compõem estão em relação de coerência entre elas. Continuando, a partir da análise do conceito de sistema feita por Kelsen, ele distingue dentro dos ordenamentos normativos dois tipos de sistemas, um que se chama estático e outro dinâmico. Olha, essa parte aí é importante, tá? Sistema estático é aquele no qual as normas estão ligadas umas a outras, como proposições de um sistema dedutivo, ou seja, pelo fato de se deduzirem umas das outras partindo de uma ou mais normas originárias de caráter geral, que têm a mesma função de postulados ou axiomas num sistema científico. Uma tal construção sistemática de um complexo de normas é o que Kelsen chama de sistema estático, e no sistema desse tipo, as normas estão ligadas entre si no que diz respeito ao seu conteúdo. Sistema dinâmico é aquele no qual as normas que o compõem derivam umas das outras por meio de sucessivas delegações de poder, por meio do seu conteúdo. A ligação entre as várias normas é formal. Um exemplo de sistema dinâmico seria o daquele que pusesse no vértice do ordenamento a máxima: é necessário obedecer à vontade de Deus. A distinção entre os dois tipos de ligação entre as normas, material e aquele formal, temos dois caminhos abertos diante de nós. Ou justificá-lo deduzindo de um comando de alcance mais geral, ou ainda atribuindo a uma autoridade indiscutível. Por exemplo, um pai ordena ao filho que faça a lição e o filho questiona o porquê. Se o pai responder por que você deve aprender, a justificação tende à construção de um sistema estático. Se responde porque você deve obedecer ao seu pai, a justificação tende à construção de um sistema dinâmico. Digamos que o filho, não satisfeito, peça uma ulterior justificação. Por que devo aprender? A construção do sistema estático levará a uma resposta deste tipo: porque você deve passar de ano. Em um segundo caso, perguntará: por que devo obedecer ao meu pai? A construção do sistema dinâmico levará a uma resposta deste tipo: porque o seu pai está autorizado a mandar pela lei do Estado. Importante isso, sério mesmo. No primeiro caso, por meio do conteúdo da prescrição; no segundo, por meio da autoridade que a positivou. Kelsen sustenta que os ordenamentos jurídicos são sistemas do segundo tipo, são sistemas dinâmicos. Sistemas estáticos seriam os ordenamentos morais. O ordenamento jurídico é um ordenamento na qual a pertinência das normas é julgada com base em um critério meramente formal, ou seja, independentemente do conteúdo. O ordenamento moral é aquele no qual o critério de pertinência das normas ao sistema é fundado sobre o que prescrevem as normas. Tá? Ora, tendo em vista a definição do sistema dinâmico como aquele sistema no qual o critério de pertinência das normas é puramente formal, deve-se concluir que no sistema dinâmico duas normas em conflito são perfeitamente legítimas. Para julgar o conflito de duas normas é necessário examinar os seus respectivos conteúdos. Chama-se de interpretação sistemática aquela forma de interpretação que extrai seus argumentos do pressuposto de que as normas de um ordenamento, ou mais exatamente de uma parte do ordenamento, como direito privado e direito penal, constituem uma totalidade ordenada, ainda que depois se deixe um pouco vago o que se deve entender com essa expressão, e, portanto, possa esclarecer uma norma obscura ou até mesmo integrar uma norma deficiente, recorrente ao chamado espírito do sistema, ainda que indo de encontro ao que resultaria de uma interpretação meramente literal. Continuando aqui, rapaz, continuando, bora lá, me diga, você sangra? Nada a ver. Ou não mesmo, né? Um segundo significado encontramos na ciência do direito moderno. Tá errado. Na ciência do direito moderno? Ou é moderno? Sei lá. Aqui o termo sistema é usado
para indicar um ordenamento da matéria, realizado com um procedimento indutivo, isto é, partindo do controle das normas singulares com o objetivo de construir conceitos sempre mais gerais e classificações e divisões da inteira matéria. O terceiro significado de sistema jurídico é o mais interessante, é aquele sobre o qual nos deteremos neste capítulo. Disse que um ordenamento jurídico constitui um sistema porque não podem mais coexistir normas incompatíveis. Se no ordenamento surgirem normas incompatíveis, uma delas ou ambas devem ser eliminadas. As normas de ordenamento têm uma certa relação entre si, e essa relação é a relação de compatibilidade, que implica a exclusão da incompatibilidade. No sistema dedutivo, se ocorre uma contradição, desaba todo o sistema. No sistema jurídico, a admissão do princípio que exclui a incompatibilidade tem por consequência, no caso de incompatibilidade de duas normas, a queda não de todo o sistema, mas somente de uma ou das duas normas, ou no máximo de ambas. Para considerar a pertinência de uma norma ao sistema, será necessário ainda demonstrar que ela não é incompatível com as outras normas, as antinomias. A tese de que um ordenamento jurídico constitui um sistema no terceiro sentido ilustrado pode se exprimir ainda dizendo que o direito não tolera antinomias. O problema das antinomias já foi posto com a Constituição de Justiniano, que é usado como exemplo lá no caderno de ED. Quando duas normas podem se dizer incompatíveis, em que consiste uma antinomia jurídica? Existe também 4 figuras de codificação normativa: o mandado, o proibido, o permitido positivo e negativo. Bom, olha, eu não quis muito essa parte porque ela é cheia de desenhos muito complexos, pelo menos para mim, entendeu? Então eu quis, se você pausar aí, você pode ler à vontade. Deixa eu ver o que mais eu vou colocar aqui. Eu estou tentando colocar, mas eu não consigo por causa desse travesseiro. Tá difícil. Peraí, travesseiro. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você pausa, se você quiser, sem problema. Mas eu, sinceramente, não fichei essa parte porque não ia me auxiliar, ia me deixar ainda mais confuso. Então eu prefiro ir pelo que está escrito no caderno, tá? Que é bem mais simples. Definimos a antinomia, vários tipos de antinomias. Definimos como antinomia aquela situação na qual são positivadas duas normas, das quais uma obriga e outra proíbe, ou uma obriga e outra permite, ou uma proíbe e outra permite o mesmo comportamento. Para que ocorra antinomia, são necessárias duas condições. Quais são? Primeira, as duas normas devem pertencer ao mesmo ordenamento. O problema de uma antinomia entre duas normas pertencentes a ordenamentos diferentes nasce quando esses ordenamentos não são independentes entre si, mas existe alguma relação entre eles que pode ser de coordenação ou de subordinação. As duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade. Podemos redefinir a antinomia jurídica como aquela situação que se verifica entre duas normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento e com o mesmo âmbito de validade. As antinomias, assim definidas, podem, por sua vez, ser divididas em 3 tipos. Se duas normas incompatíveis têm o mesmo âmbito de validade, em nenhum caso uma das duas normas pode ser aplicada sem entrar em conflito com a outra. Se duas normas incompatíveis têm âmbito de validade em parte igual e em parte diferente, a antinomia subsiste somente em relação àquela por parte que elas têm em comum. Cada uma das normas tem um campo de aplicação conflitante com a outra e um campo de aplicação no qual o conflito não existe. Se de duas normas incompatíveis uma tem um âmbito de validade igual ao da outra, porém mais restrito, ou em outras palavras, o seu âmbito de validade é em parte igual, mas não é também em parte diferente em relação à outra, a antinomia é total da parte da primeira norma em relação à segunda, e somente parcial da parte da segunda em relação à primeira. A primeira norma não pode ser de forma alguma aplicada sem entrar em conflito com a segunda. A segunda tem uma esfera de aplicação a qual não entra em conflito com a primeira. Continuando aqui, o que antinomia e injustiça têm em comum é que ambas dão lugar a uma situação
que requer uma correção, mas a razão pela qual se corrige uma antinomia é diferente daquela pela qual se corrige a injustiça. A antinomia produz incerteza, a injustiça produz desigualdade, portanto a correção obedece, nos dois casos, a dois valores diferentes, num caso, aos valores da ordem, no outro, àquele da igualdade. Critérios para a solução das antinomias. A antinomia significa o encontro de duas proposições incompatíveis que não podem ser ambas verdadeiras, e com o encontro de duas normas que não podem ser ambas aplicadas, a eliminação do inconveniente não poderá consistir em outra coisa senão na eliminação de uma das duas normas. Daqui deriva a necessidade de introduzir uma nova distinção no âmbito das antinomias próprias, a distinção entre antinomias solúveis e insolúveis. As razões pelas quais nem todas as antinomias são solúveis são duas. Olha lá, há casos de antinomias nas quais não se pode aplicar nenhuma das regras pensadas para a solução de antinomias. Há casos em que se podem aplicar ao mesmo tempo duas ou mais regras em conflito entre si. Chamamos as antinomias solúveis de aparentes, chamamos as insolúveis de reais. As antinomias reais são aquelas que o intérprete é abandonado a si mesmo pela falta de um critério ou por um conflito entre critérios dados. As regras fundamentais para a solução das antinomias são três: critério cronológico, hierárquico e da especialidade. O critério cronológico é aquele com base no qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a norma posterior. Existe uma regra geral no direito em que a vontade posterior revoga a precedente. O critério hierárquico é aquele pelo qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior. Uma das consequências da hierarquia normativa é justamente esta: as normas superiores podem revogar as inferiores, mas as inferiores não podem revogar as superiores. O terceiro critério é aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial, prevalece a segunda. Lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte de sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente. A passagem de uma regra mais extensa para uma regra uma regra derogatória menos extensa corresponde a uma exigência fundamental de justiça, compreendida como tratamento igual das pessoas que pertencem à mesma categoria. A situação antinômica, criada pelo relacionamento entre uma lei geral e uma lei especial, é aquela que corresponde ao tipo de antinomia total parcial. Isso significa que, quando se aplica o critério, não acontece a eliminação total de uma das duas normas incompatíveis, mas somente daquela parte da lei geral que é incompatível com a lei especial. Por efeito da lei especial, a geral cai parcialmente. Quando se aplica o critério cronológico ou hierárquico, tem-se geralmente eliminação total de uma das duas normas. Bora lá, continuando. Bora lá, 12 minutos. Insuficiência dos critérios. Deixa eu ver. Solução do conflito é confiada à liberdade do intérprete. Poderíamos quase falar de um autêntico poder discricionário do intérprete. Olha isso aí, olha. Poder discricionário do intérprete. Isso também é citado no caderno de ED, tá? Ao qual cabe resolver o conflito segundo a oportunidade, valendo-se de todas as técnicas hermenêuticas. Digamos então, de uma maneira mais geral, que no caso de conflito entre duas normas, para o qual não vale nem o critério cronológico, nem o hierárquico, nem o da especialidade, o intérprete, seja ele o juiz ou jurista, o intérprete, seja ele o juiz ou o jurista, tem à sua frente três possibilidades: eliminar uma, eliminar duas ou conservar as duas. No primeiro caso, a operação feita pelo juiz ou pelo jurista chama-se interpretação abrogante. Olha lá, a abrogação em sentido impróprio, porque se a interpretação é feita pelo jurista, ela não tem o poder normativo e, portanto, não tem nenhum poder abrogativo. O jurista sugere a solução aos juízes e, eventualmente, também ao legislador. Se a interpretação é feita pelo juiz, este tem o poder de não aplicar a norma que considerar incompatível no caso concreto, mas não de expeli-la do sistema, de abrogá-la, mesmo porque o juiz posterior, tendo que julgar o mesmo caso, poderia dar ao conflito de normas uma solução oposta e aplicar bem aquela norma que o juiz precedente havia eliminado.
O segundo caso, eliminação de ambas as normas e conflito, pode verificar-se somente quando a oposição entre as duas normas seja não de contradição, mas de contrariedade. A terceira solução conserva as duas normas incompatíveis. É talvez aquela a qual o intérprete recorre mais frequentemente. Mas como é possível conservar duas normas incompatíveis se, por definição, duas normas incompatíveis não podem coexistir? Demonstrar que não são compatíveis, que a incompatibilidade é puramente aparente. A condição é demonstrar que não são incompatíveis, que a incompatibilidade é puramente aparente. Aquilo a que tende o intérprete comumente não é mais eliminação das normas incompatíveis, mas preferentemente eliminação da incompatibilidade. Às vezes introduz alguma leve ou parcial modificação no texto. Tem-se aquela forma de interpretação chamada corretiva. Olha lá, a interpretação corretiva é aquela forma de interpretação que pretende conciliar duas normas aparentemente incompatíveis para conservá-las ambas no sistema, ou seja, para evitar o remédio extremo da ab-rogação. Na medida em que a correção introduzida modifica o texto original da norma, também a interpretação corretiva é ab-rogante. Mais do que contrapor a interpretação corretiva à ab-rogante, dever-se-ia considerar a primeira como uma forma atenuada da segunda, no sentido que, enquanto a interpretação ab-rogante tem por efeito a eliminação total de uma norma, ou até de duas normas, a interpretação corretiva tem por efeito a eliminação puramente parcial de uma norma ou de duas. O terceiro caminho é o mais usado pelos intérpretes. O jurista e o juiz tendem, tanto quanto possível, à conservação das normas delas. Conflito dos critérios. Acontece que duas normas incompatíveis mantenham entre si uma relação em que se podem aplicar concomitantemente não apenas um, mas dois ou três critérios. Essa situação complexa não causa particular dificuldade quando as duas normas são colocadas de maneira que, qualquer que seja o critério que se queira aplicar, a solução não muda. Por exemplo, se de duas normas incompatíveis, uma é superior e subsequente e a outra inferior e antecedente, tanto o critério hierárquico quanto o cronológico dão o mesmo resultado de fazer prevalecer a primeira. Conflito há também. Os conflitos são aqueles que já estão no caderno, tá? É o conflito entre o critério hierárquico e cronológico, critério de especialidade e cronológico, e o hierárquico e da especialidade. Esse é um dos mais complexos, com toda certeza. O dever da coerência. Todo discurso defendido neste capítulo pressupõe que a incompatibilidade entre duas normas seja um mal a ser eliminado, e, portanto, pressupõe uma regra de coerência, que poderia ser formulada assim: no ordenamento jurídico não deve existir antinomias. Aqui é o final. A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza, a exigência da justiça como fim, né? A exigência da certeza e da justiça. Onde existem duas normas antinômicas, ambas válidas e, portanto, ambas aplicáveis, o ordenamento jurídico não consegue garantir nem a certeza, entendida como possibilidade, por parte do cidadão, de prever com exatidão as consequências jurídicas da própria conduta, nem a justiça. Agora vamos para o capítulo 4. A completude do ordenamento jurídico, problemas de lacuna.